Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 28 de maio. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. A morte precoce do cantor Gabriel Diniz. Balanço de geração de empregos é bom para São José. Sob pressão das manifestações, senadores já falam em devolver o COAF a Sérgio Moro. Justiça autoriza a venda do sítio de Atibaia, imóvel ligado ao caso Lula. Risco em Barão de Cocais. Mineradora Vale diz que tudo é exagero. E um balanço das chuvas em 2019. Choveu 45% a mais, segundo o CPTEC. A violência em Manaus. Um rápido intervalo e já voltamos. Você fica com imagens da Avenida Cassiano Ricardo nessa terça-feira com muita neblina. Até já. E o Senado analisa hoje a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que reestruturou o governo federal. A MP está em vigor desde 1º de janeiro e precisa ser aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro até o próximo dia 3 de junho, quando perde a validade. Se os senadores mantiverem o texto da Câmara, a medida provisória seguirá para a sanção de Bolsonaro. Se houver mudanças, os deputados terão de analisar o texto novamente. Porém, não há consenso entre os parlamentares sobre o texto a ser aprovado. Com isso, os detalhes deverão ser decididos no voto. O principal debate da reforma administrativa é a retirada do COAF do Ministério da Justiça. Responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e às fraudes financeiras, o COAF está subordinado ao Ministério da Justiça desde a edição da MP. Mas a Câmara aprovou transferir o conselho para o Ministério da Economia. O senador Álvaro Dias do Podemos já apresentou uma proposta para desfazer a mudança aprovada pelos deputados. Porém, os parlamentares do chamado Centrão e de alguns partidos de oposição se mostram favoráveis à transferência do COAF para o Ministério da Economia. Na semana passada, Bolsonaro pediu à bancada do PSL para não fazer mudanças na MP. Ele deu a declaração durante uma transmissão ao vivo em uma rede social. Além da transferência do COAF, a MP ainda tem como mudança a redução de 29 para 22 ministérios, a não limitação à atividade de auditores fiscais da Receita Federal, a transferência da FUNAI do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para o Ministério da Justiça, dentre outros pontos. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que o governo federal vai disponibilizar vagas em presídios federais para quem comandou o massacre em quatro presídios de Manaus. Ontem, o governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou o pedido de transferência dos presos para unidades de segurança máxima do país. O número de responsáveis pelo massacre não foi divulgado. Além da possível transferência de presos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviará uma força-tarefa
de intervenção penitenciária para atuar dentro das unidades prisionais. Há mais de 2 anos, homens da Força Nacional atuam nos entornos dos presídios. A medida foi tomada logo após o massacre de mais de 60 presos no Compage em janeiro de 2017. O governo do Amazonas informou que foram encontrados ontem mais 42 detentos mortos, chegando ao número total de 57 presos assassinados. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, as mortes ocorreram no Instituto Penal Antônio Trindade, no Centro de Detenção Provisória Masculino, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, conhecido como Compage, e na Unidade Prisional de Puraquequara, todos localizados na cidade de Manaus. As mortes ocorrem um dia após 15 detentos do Compage terem sido assassinados. Os corpos apresentavam indícios de morte por asfixia. Em nota divulgada, a SEAP informou que as mortes ocorreram durante uma briga entre presos, que nenhuma fuga foi registrada e nenhum agente penitenciário foi ferido durante o tumulto. A briga começou durante o horário de visitação. Segundo o governo do estado, a SEAP iniciou investigações para identificar os responsáveis pela ocorrência de domingo. Uma tragédia, isso que acontece em Manaus, e um estupim, porque os barris de pólvora estão lotados e com um pavio muito curto, não só em Manaus, mas como em todos os presídios do Brasil. Um caso muito sério mesmo. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu um pacto entre os 3 poderes da República para a aprovação das reformas que destravem a economia e promovam o desenvolvimento do país. O presidente ressaltou que os poderes têm de fazer aquilo que o povo pediu nas eleições e nas manifestações do último domingo. Bolsonaro disse que conversará com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sobre esse pacto e as propostas para o país. Para o presidente, as manifestações deste domingo foram um recado aos 3 poderes e, abre aspas, para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, interferem na feitura de leis, de modo que essas leis venham a ser feitas de forma mais rápida para que saiamos dessa situação crítica que nos encontramos, disse Bolsonaro. A Justiça Federal, em Juiz de Fora, decidiu ontem considerar inimputável por problemas mentais Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Desde o atentado, Adélio está detido no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O juiz ainda determinou que o acusado vai continuar detido e, em caso de condenação após a ação do Ministério Público Federal, poderá ser transferido para um hospital psiquiátrico, mas não deve ser solto. A Justiça Federal autorizou a venda do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, atendendo a pedido do empresário Fernando Bittar, que é o dono formal da propriedade. O sítio teve reformas investigadas na Operação Lava Jato e foi sequestrado pelo Registro de Imóveis de Atibaia em fevereiro deste ano. Entre os 13 condenados no processo está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação apurou se o ex-presidente Lula recebeu propina por meio da reforma do sítio. A pena de Lula
foi de 12 anos e 11 meses por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. A defesa dele nega as acusações. A sentença, que condenou o ex-presidente pela segunda vez na Lava Jato, foi distribuída no Tribunal Regional Federal da 4ª Região para julgamento em segunda instância. Não há previsão para esse julgamento. Fernando Bittar foi condenado a 3 anos por lavagem de dinheiro. A pena dele foi menor que a de Lula, pois a defesa dele, claro, confirmou que ele não frequentava mais o sítio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a suspensão liminar da venda de 2 subsidiárias da Petrobras e a alienação de 60% das refinarias, Landulfo Laves e Abreu Lima, bem como das refinarias Alberto Pasqualini e Presidente Getúlio Vargas. Para o ministro, as vendas de ativos são condicionadas ao processo de licitação. A decisão provisória acolhe pedido dos sindicatos dos petroleiros e de trabalhadores de refinarias. O ministro diz que a decisão é urgente devido ao fundado receio de que a decisão, ora combatida, venha a produzir efeitos de cunho executivo, permitindo que as tratativas sejam realizadas em operação de difícil reversão. E após fechar o mês de março no vermelho, com a perda de 43 mil empregos, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, registrou no mês passado um resultado positivo de 129.601 postos de trabalho com carteira assinada. Conforme matéria do jornal O Globo, o volume contratado resulta de 1.374.628 admissões e 1.245.027 desligamentos. Foi o melhor abril desde 2013, quando o CAGED contabilizou 196.913 vagas. E segundo o CAGED, as cidades do Vale sobem no ranking paulista de empregos. Confira com o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigo e amiga, jornal abre aspas. Emprego, cidades do Vale sobe no ranking paulista, revela CAGED. Mais da metade das cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, incluídas no ranking paulista do emprego, subiram de posição em abril na comparação com março. Dos 25 municípios do Vale ranqueados, 14 deles, o equivalente a 56%, melhoraram o saldo de emprego em abril e ganharam posições na lista. O ranking compara a geração de novos postos de trabalho nas 370 cidades de São Paulo com mais de 10 mil habitantes e é baseado no CAGED, do Ministério da Economia. Por outro lado, a crise ainda faz estragos e apenas 2 cidades da região, São José dos Campos e Taubaté, estão entre as 100 que mais geraram emprego no território paulista em abril. Em fevereiro, por exemplo, o Vale tinha 4 municípios no top 100, número que chegou ao recorde de 10 cidades em novembro do ano passado. Em abril, São José foi a cidade do Vale que mais ganhou posições no ranking, passando do 32º lugar de março para o 22º de abril, com 508 empregos abertos no mês. É isso, grande abraço, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Abraço, muito obrigado, Xandu Alves. E você vê aí as imagens da Cassiano Ricardo, que para quem ainda não conheceu Londres, deve ficar bem parecido, porque a neblina está ficando mais intensa. O que diz a lenda, vem muito sol por aí. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos também com o tempo. Fique com a gente. E
E a gente volta com um bom dia aqui ao Sérgio Marconato, que fala com a gente desde Yunnan, na China, à noite aí já. Imagino, você está vendo aí, Sérgio, lembrando aqui da terrinha Brasília, essa neblina que está aqui nesse outono já meio travestido de inverno que está chegando aí. E ao Jean Santos, de São José dos Campos. Lembrando, claro, que nós estamos ao vivo e estamos abertos, claro, à sua participação. O Abre Aspas é feito para você e com você, tá bom? E a gente volta com o tempo, com ela, que vai nos dar as dicas de como é que fica essa neblina para hoje e um tempinho aí para o começo dessa semana, a Judite Rodrigues. Bom dia, Judite. Bom dia, Glauco Turzi. O início dessa terça-feira teve registro de névoa úmida em pontos isolados do Vale do Paraíba. Mas a previsão é de que o dia seja de pouca nebulosidade, com o céu variando entre parcialmente nublado e claro aqui em São Paulo. O tempo vai permanecer estável, sem chuva. A temperatura máxima prevista é de 28 graus no litoral norte, 27 graus no Vale do Paraíba e na capital e 23 graus na Serra da Mantiqueira. A partir de amanhã, uma frente fria irá se aproximar da nossa região. E com isso, a previsão é de aumento de nebulosidade e há também a possibilidade da ocorrência de chuva fraca a moderada. Judite Rodrigues, da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Pois é, Judite, se a frente fria está chegando aí e vem mais neblina, hoje foi uma bela amostra. Amanhã a gente vai ter que andar por instrumento para vir aqui para o jornal a todo mundo. E 2019 com certeza vai ficar marcado por uma condição de pluviométrica e de chuvas intensas durante todo o ano, algumas delas causando verdadeiras tragédias para a gente aqui. E olha só, houve 45% de aumentos das chuvas nesse início de 2019, é o que afirma o CPTEC. Você confere a matéria de novo com ele, Xandu Alves. Olá, amigos do Jornal Abre Aspas. Chuvas aumentam 45% na região no começo de 2019, segundo o CPTEC. Depois de fechar 2018 com chuvas 35% abaixo da média histórica, a região metropolitana no Vale do Paraíba aumentou em 45% o nível de chuvas nos primeiros 4 meses deste ano. Segundo dados do CPTEC, órgão do INPE, o Vale acumulou 770 milímetros de chuva no quadrimestre, contra 530 milímetros em igual período do ano passado. Não à toa, as cidades da região tiveram problemas de alagamento e queda de barreiras nos primeiros meses do ano, como nos municípios do litoral norte. Abril foi o mês menos chuvoso da região até o momento, com 120 milímetros acumulado ante uma média histórica de 110, 9% de alta. Fevereiro foi o mais intenso, com 250 milímetros de chuva contra 210 milímetros de média. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Pois é, Xandu, indiscutivelmente esse 2019 as chuvas vão deixar aí marcas profundas em todo o mundo. Muito obrigado ao Xandu, a todo mundo aí da redação do Jornal Vale, que tem essa parceria bem significativa aqui com a SP Rio+, tá bom? E após os trabalhos de desobstrução da rodovia SP-131, que fica na região sul de Ilhabela, São Paulo, segue liberada em meia pista no sistema Pare e Siga desde o último sábado. A rodovia estava interditada desde o dia 18, após um grande desmoronamento no bairro do Piúva. Os serviços para a liberação da rodovia se iniciaram na última quarta-feira. Até o momento, os trabalhos não foram concluídos. A Prefeitura estuda a melhor estratégia para dar continuidade aos serviços e para que a rodovia seja totalmente desobstruída, assim como na execução dos trabalhos de contenção da área. E 7 residências na área do desmoronamento seguem interditadas. No entanto, a cidade não possui desabrigados. As 9 famílias que precisaram sair de suas casas estão alocadas em residências de familiares e amigos, sem previsão para retorno, que, claro, só deverá acontecer após a execução dos serviços de contenção. E olha só, mais uma interdição vindo por aí. O trecho de serra da rodovia dos Tamoios será interditado na madrugada de amanhã
para a passagem de veículo de carga de grande dimensão. A operação tem previsão de ocorrer da 1 às 5 horas da manhã. Caso seja concluída em período inferior ao previsto, o trecho será liberado ao tráfego. Durante a interdição, os usuários, claro, devem evitar trafegar em direção a esse trecho, evitando eventuais transtornos. Caso haja necessidade extrema de deslocamento, olha só, opção, as rodovias SP 98 Paulo Rolim Loureiro, que é a famosa Mogi Bertioga, e SP 125, a Oswaldo Cruz, também conhecida como Taubaté, Ubatuba, são as rotas alternativas. E sobre a barragem de Barão de Cocais. A Vale diz que o Ministério Público de Minas Gerais traz insegurança e alardes desnecessários a respeito da situação do local. A manifestação foi feita no sábado no TJ de Minas Gerais, que, na semana passada, determinou que a companhia tomasse atitudes para proteger o patrimônio cultural na região. Desde o último dia 19, um talude da barragem da mina de Gongo Soco está ameaçado de rompimento. O talude é um terreno inclinado que mantém a estabilidade da estrutura com rejeitos. A empresa indica que, se houver rompimento, 35,4% dos rejeitos poderiam atingir a região. A empresa, no documento ao TJ, expõe que fez uma projeção pior, com 73% dos rejeitos, no caso de haver chuvas nunca vistas pela humanidade. Mais uma condição triste e aterrorizante. Se tanto para nós brasileiros, imaginem para essas pessoas que moram naquela região. Uma situação tétrica, terrível a todos nós que continuamos a ver, tentarem resolver situações e a coisa não se resolve e nem anda. Esperemos que não tenha outra tragédia, né? As inscrições para 59 vagas do programa Mais Médicos Oferecidas em 31 municípios da Paraíba foram abertas ontem, de acordo com o Ministério da Saúde. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas pela internet até às 18 horas desta quarta-feira, dia 29. Conforme matéria do G1, para participar é preciso ter habilitação em qualquer conselho regional de medicina do Brasil e apresentar os documentos solicitados no edital lançado no dia 13 de maio deste ano. A seleção será feita com base em uma pontuação atribuída, tendo em vista a titulação e a experiência dos profissionais. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse ontem que a campanha de vacinação contra a gripe, inicialmente prevista para se encerrar no próximo dia 31, será prorrogada. O ministro não informou por quanto tempo a campanha permanecerá ativa. A meta do Ministério da Saúde era vacinar 90% do público-alvo, composto por 59,4 milhões de pessoas até o dia 31. No entanto, até esta segunda-feira, 42,5 milhões de pessoas haviam sido vacinadas. O número corresponde a somente 71,6% do público-alvo. E o Tribunal de Justiça suspendeu a decisão liminar que embargava a área onde funcionou a antiga fábrica de móveis Oca, em Jacareí, aqui no estado de São Paulo. A decisão foi concedida após a empresa proprietária da área, a B&C Empreendimentos e Participações, ter ingressado com um recurso em segunda instância. O despacho, assinado pelo relator Borelli Tomás, aguarda novo julgamento da 13ª Câmara
de direito público. Abre aspas, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para se aguardar o julgamento a este recurso, diz o trecho do texto. E olha só essa notícia que é bem interessante, vindo aqui de São José dos Campos. A Pata Madalena, moradora do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, aqui se despediu dos visitantes nesta segunda-feira, dia 27. Ela era conhecida como recepcionista do parque. A Pata viveu durante 6 anos no local e, de acordo com a direção do parque, mesmo com a instalação de telas de segurança nas grades, cães em situação de abandono conseguiram entrar no parque durante a madrugada e atacaram esses animais. A administração se comprometeu a encontrar as melhores soluções para evitar esse tipo de problema. A Pata chegou ao Vicentina por meio de um idoso que a mantinha em um apartamento, mas percebeu que não havia mais condições de criá-la em um espaço tão pequeno. Ainda que o parque não aceite doações de animais, com dó da Pata, a resgatou. Mas, por ter convivido desde filhote com humanos, ela não se enturmou com os demais patos e passava os seus dias na porta do parque. Uma pena aí a nossa despedida. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Pois é, estamos de volta com Abre Aspas desta terça-feira, 28 de maio. E você vê a nossa câmera aí da Avenida Cassiano Ricardo, a neblina já começa a se dissipar aí, prometendo, pelo jeito aí, um céu lindo de outono com muito sol para esta terça-feira, começo de semana. E ontem a ANAC informou que decidiu suspender as operações do Aeroclube de Alagoas, proprietário da aeronave que caiu e matou o cantor Gabriel Diniz, do hit Jennifer, e 2 pilotos. A aeronave estava registrada na categoria Instrução e, por isso, não poderia prestar serviços como táxi aéreo. O corpo de Gabriel Diniz está sendo velado no Ginásio de Esportes Ronaldão, em João Pessoa, na Paraíba, desde o começo da manhã de hoje. Inicialmente, foi fechado a familiares e amigos, e às 8 horas da manhã foi aberto para o público. As investigações sobre as causas do acidente estão sendo conduzidas pelo 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos de Pernambuco. E atenção para você que tem o sonho de entrar para o mundo artístico. O projeto Passarela, que ajuda pessoas de 4 a 30 anos a se aperfeiçoarem no segmento artístico, realiza um evento hoje em São José dos Campos. A inscrição deve ser feita pelo site www.projetopassarela.com. E mais informações, claro, você pode obter aqui no site da SP Rio Mais, um projeto bem bacana também. E artes marciais, uma coisa bem legal, a Maratona de Artes Marciais 2019 acontece amanhã, a partir das 9 horas, no Centro da Juventude, em São José dos Campos. Os interessados devem levar 1 quilo de alimento não perecível ou uma blusa em bom estado para a campanha do agasalho. Vale a pena conferir. Você vai conferir um videozinho aí de chamada do evento, mas não perca isso daí porque vai ser bem interessante mesmo essa maratona.
Muito legal, muito legal. Vale a pena mesmo conferir. Não esquecendo, já rodou no nosso GC aí, 1 quilo de alimento ou um agasalho em bom estado para doar. Vale a pena você conferir. E olha, muita preocupação com as nossas meninas. A principal jogadora da seleção feminina de futebol, Marta, está com uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, conforme exame feito na manhã de sábado. A atleta sentiu a dor em um treinamento na sexta-feira e imediatamente iniciou o tratamento de recuperação. Segundo informações da CBF, Marta permanecerá em tratamento fisioterápico com avaliações periódicas e, em uma semana, um novo exame de imagem para analisar a evolução do tratamento deverá ser feito. As meninas da seleção estão realizando a sua preparação na cidade de Portimão, na região do Algarve, no litoral sul de Portugal. No dia 5 de junho, a equipe, comandada pelo treinador Vadão, viaja para a França, onde vai disputar a Copa do Mundo da modalidade. Lembrando, o Brasil estreia na competição mundial no dia 9 contra a Jamaica, em Grenoble, na França. Boa sorte a Marta aí, para trazer para a gente, tentar garantir um pouco mais aí esse título para a gente, sonhado também. Jornalista, mãe e empresária. Michele Sampaio conversa sobre a sua nova fase com Renata Del Vecchio, na coluna à la carte do portal SP Rio. A coluna à la carte aqui no portal SP Rio vai ser agora conduzida aí pela Renata Del Vecchio e esse tipo de conversa é uma coisa bem interessante que a gente tem. Como hoje a gente conversa com a Michele Sampaio com a Michele Sampaio, nós vamos ter aqui periodicamente uma série de artes que você pode conferir. Agora, confira essa matéria aí no portal da SP Rio, que com certeza você vai gostar. Bem-vinda, Renata Del Vecchio, e parabéns aí a Michele Sampaio. Nós vamos aí terminando a edição desta terça-feira, 28 de maio. E hoje nós tivemos o prazer de mostrar para você aí a condição do tempo aqui na Avenida Cassiano Ricardo, mas o dia com certeza promete muito sol. Então, uma terça-feira iluminada a todos vocês e até amanhã com mais um Abre Aspas.